Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri. E eu sou o Jonathan Teixeira. E esse é o podcast que a gente compartilha com vocês tudo o que acontece nos bastidores dos influenciadores digitais aí por trás da influência. É isso aí. Muito bem-vindo, Jonathan Muito Teixeira. Muito obrigado, estamos aqui mais uma vez, né? Valeu, hein? Episódio 61. Episódio 61. Temos muito conteúdo aí pra vocês. E deixa eu me apresentar pra quem não me conhece. Como eu falei, eu sou a Maria. Eu trabalho com influenciadores há 10 anos. Sou assessora desde 2016, eu ia falar 6 anos. Desde 2016, 7 anos já, né? Eu não sei, eu sou É um tempão. E sou fundadora e CEO da agência The Cultures. E o Jonathan é o gestor de projetos lá da gente na The Cultures também. Trabalho com influenciadores há 5 anos. Isso aí. Isso. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito legal pra quem é iniciante nesse universo, né, John? É isso aí. A gente vai meio que preparar as pessoas que estão entrando no nosso mercado, né? Tem muita coisa boa, só que também tem coisa que a gente precisa se preparar, né? Como a gente lida diretamente com pessoas o dia inteiro, e a gente sabe que pessoas são pessoas, né? Exatamente. Então, tem algumas situações aí que às vezes não são tão legais, que se a gente estiver preparado, a gente consegue evitar alguns problemas, algumas situações. Total. E já chegar mais pronto enfim, mesmo. exatamente. Exatamente, falando junto. E hoje, então, o nosso tema são 5 coisas que você precisa saber se você quiser começar, se você estiver querendo começar a assessorar influenciadores. E o podcast, ele vale para ambas as duas pessoas, 2 públicos diferentes. Quem quer começar e já se preparar, já entender, já ter informações que vão fazer ele acelerar o processo, se adaptar com mais facilidade, ter mais ganhos. E também para quem já e às vezes está encarando alguns problemas, não sabe como lidar com esses problemas. E também pra saber que não tá sozinho. Exatamente, né? que é super normal, Que é normal. Né? E a gente não vai falar só de problemas, assim, a gente vai falar de coisas que são importantes saber, né? Aprendizados importantes. E também coisas que você já tem que estar preparado pra caso aconteça alguma coisa e tudo mais. Então tá. Então vamos fazer o seguinte, eu vou falando cada um dos temas e você vai falando, a gente vai conversando sobre cada um deles, pode ser? Pode ser. Só antes, explicando só pro pessoal só com mais detalhes, tá, gente? A ideia aqui é que a gente traga, são quantos tópicos? A gente trouxe 5, né? 5, isso. Aquela, né? O nome do episódio são 5 coisas, vocês já sabem aqui embaixo. 5 coisas. Então, eu separei as 5 coisas que eu vi, de acordo com a minha experiência, com o que eu vivi pessoalmente, e também o que os meus alunos viveram, né? Porque como eu vivi isso quando eu comecei a assessorar em 2016, as coisas mudaram, né? Hoje, assim, a gente tem outras dificuldades. Dificuldades que eu tinha lá atrás não tem, dificuldades que hoje em dia tem lá atrás eu não tinha também. Então, eu pego essas experiências dos alunos, tô o tempo todo em contato, todos os dias, né, em contato com os meus alunos. Pra quem não sabe, eu tenho um curso para assessores e futuros assessores de influenciadores. E lá eu pego todas as informações para trazer o mais atualizada possível pra todo mundo. Isso, e aqui a gente sempre traz histórias, né? Sim. E histórias tanto dos teus alunos, né, que falam pra ti diariamente ali, né, nos teus bate-papos, quanto histórias vividas por ti também. Total. Você vai ver que a pessoa vai ver que muitas vezes as histórias se chocam, né? Muitas coisas que aconteceram contigo, acontecem com eles também, muito. Assim, e por aí vai. Total, exatamente. Então eu compartilho com vocês as minhas histórias e as fofocas dos alunos também, que eles me deixam compartilhar. Que é autorizado, eu falo pra você. É isso aí. Então, o primeiro ponto que a gente anotou aqui é que se você for da área de comunicação, você já tá com meio caminho andado. Isso é um ponto importante para as pessoas saberem. Às vezes a gente menospreza, principalmente porque a gente trabalha com comunicação, com marketing, e às vezes a gente tem a sensação, eu digo até por mim, e muito pelos alunos, porque eles me falam, que a minha formação, a minha experiência não vai me ajudar em nada para eu trabalhar com influenciadores. Por quê? Porque tudo é muito rápido, tudo é muito novo, não tem nada sobre isso na faculdade, no trabalho que eu tenho também não é nada sobre influenciadores, nada sobre assessoria, então não vai me ajudar em nada, sabe? E a verdade é que não é verdade. É que vai ajudar sim. A gente sabe que você tendo, né, conhecimento um pouco sobre o mercado de marketing, vai te trazer uma base mais sólida. Lembra que a gente falou sobre isso? Não quer dizer que você não vai ter que aprender novas coisas, muito pelo contrário. Quem é da área da comunicação vai ter que aprender muitas coisas novas para se tornar assessor. Mas a gente precisa
construir o nosso castelo no mercado. E quem é da área da comunicação já tem uma base mais sólida ali do castelo, ou vai construir essa base com mais rapidez, né, com mais segurança. E quando a pessoa for construir seu castelo ali em cima da base, esse castelo vai vir mais sólido, mais rápido, mas vai ter que construir o castelo, né? Não tem como abrir mão de novos aprendizados. Mas sim é possível você usar o seu conhecimento para criar a sua base. Que conhecimento, né? E eu ia te perguntar isso agora. Quais são as características? Assim, alguns termos que a gente usa na nossa área. Por exemplo? Por exemplo, briefing. Por exemplo, né, alguns termos em inglês, né? A gente usa vários termos em inglês. Briefing é uma coisa muito comum para quem é da publicidade, para quem é social media, né? Que recebe um briefing ali do cliente para fazer os posts. Para quem é jornalista, que recebe um briefing da pauta. Então, é uma palavra muito comum. E a gente também usa no universo da assessoria. Follow-up. Follow-up é quando você faz para quem não conhece, né, o termo, é quando você faz um acompanhamento da demanda. Eu enviei um orçamento e eu tenho que acompanhar, cobrar, né? Fazer um follow-up daquela demanda. Esse é um termo que também é muito usado nas agências de publicidade, nas agências de marketing digital, não só em assessoria. Sim. Feedback. Feedback também, a gente usa bastante, né? Então, assim, esses termos, essas nomenclaturas, a pessoa já vai se adaptar com facilidade, com mais facilidade. Uma outra coisa que a pessoa ela pode usar é que a estrutura das agências tradicionais de publicidade e tal, ou agências de marketing digital, elas muitas vezes acontecem muito parecido dentro das agências de marketing de influência, né? Então, tem atendimento, tem planejamento, tem comercial, tem criativo. Então, isso tem, né, esses setores tem lá dentro da agência de publicidade tradicional. E daí você aprende na faculdade e você vê, às vezes, no seu dia a dia. Dentro do mundo do marketing de influência também. Algumas agências são divididas de uma forma parecida, então vai conseguir entender isso um pouco melhor. Tá, no caso, isso é para quem vai trabalhar em alguma agência de assessoria. E quem, por conta própria, no caso, é só para entender como é que funciona o mercado mesmo, né? Não que precise montar na sua agência uma estrutura como essa. Isso. Bom ponto. Isso já é uma coisa um pouco mais avançada. Mas o que eu quero dizer é, ela vai conseguir entender como que funciona dentro das agências que ela vai se relacionar. Então, eu sou assessor, eu preciso fechar publicidade também com agências de planejamento de influencer marketing, né, gente? Como é o caso da The Cultures. Muitas agências cuidam das marcas. O assessor vai ter que fazer relacionamento com essa agência. Se o assessor já entender como a agência funciona, que vai ter um planejamento, que vai ter um atendimento, ele vai conseguir se relacionar com a agência melhor. Ele vai conseguir atender essa agência melhor. Ele vai conseguir usar mais estrategicamente os relacionamentos que ele tem ali dentro, né? Então, esse conhecimento já parte de um lugar mais tranquilo. Tipo, eu sei o que é o atendimento. Eu sei por que passou pro atendimento agora o time comercial dessa agência aqui, né? Então, o assessor começa a entender melhor mesmo, né? Outros conhecimentos, assim, daí, como... Lidar com pessoas, né? A parte de relacionamento com pessoas. Relacionamento com pessoas. Outra coisa interessante, o relacionamento que você já cria no seu ambiente de trabalho. Se você é jornalista, social media, relações públicas, publicitário, profissional de marketing, você provavelmente já criou um relacionamento, não no mundo dos influenciadores, mas já criou algum relacionamento com esses colegas, seja na faculdade, seja no ambiente de trabalho. E a chance desses colegas que você já teve, amigos que você já criou nesse mundo, conhecerem influenciadores, conhecerem agências, conhecerem profissionais de marketing de influência é grande. Então, você pode usar esse networking, sabe? Ele não vai ser aquele networking perfeito, né? Você já vai começar com uma rede de relacionamentos super dentro do mundo dos influenciadores. Mas é uma ponte. E você pode usar essa ponte para te conectar, para trazer. Então, tem várias partes. E eu nem sei todos esses pontos, porque faz muitos anos que eu estou no mundo dos influenciadores, né? Fiquei poucos anos da minha carreira, inclusive, sem trabalhar com influenciadores. Então, deve ter várias coisas que quem tá pensando aí já tá... Uma que a gente já falou em outro momento, que vale a pena voltar, é sobre como abordar as marcas, né? Como escrever um texto bem feito, como escrever um texto que consiga seduzir a marca, seduzir o cliente para poder fechar a publicidade contigo, né? Não mandar de qualquer jeito. Então, saber vender o teu influenciador, né? Total. Vender o teu projeto, o teu influenciador. Então, isso aí é uma outra coisa que a gente também dá para usar é... Normalmente, né, a gente sabe que praticamente todo mundo trabalha com comunicação, com marketing.
tem alguma relação com rede social. Seja o social media que cria conteúdo para rede social, seja o jornalista que cria conteúdo para rede social, do portal, do jornal, que vai ter algum desdobramento para rede social, seja o profissional de marketing digital que faz tráfego pago, que faz, enfim, todo mundo praticamente que é da comunicação do marketing lida com rede social. E você já ter uma aptidão com as redes facilita o seu trabalho, né? Entender ali o algoritmo, entender os analytics, entender um pouco de como funciona a criação de conteúdo. Tudo isso vai te ajudar a lidar com o influenciador melhor, lidar com o mercado melhor, com as marcas, com as agências, tudo mais. Então, olha só, a gente pensando aqui já conseguiu fazer, né, listar muita coisa que dá pra usar. E a minha dica é realmente usar disso, né? E não ficar frustrado assim, nossa, minha faculdade não serviu pra nada, porque tá super antiquado, porque tá super antiga. Ou o meu mercado é, sei lá, eu não lido nada com influenciador, então eu não posso usar nada do meu mercado. Sendo que você é social media, você é marqueteiro, você é publicitário, jornalista. Super dá, né? Então não se frustrem, usem isso, porque com certeza vai ajudar, assim. Eu tenho, inclusive, inúmeras alunas, isso nem era um papo para esse podcast, mas eu listei esses tempos, os alunos case, né? Pra quem não sabe, eu tenho entrevistas... Aqui no canal do YouTube, eu tenho mais de 30 entrevistas com alunos que conquistaram liberdade de vida, se tornaram assessores, ganham bem, ganham dinheiro com assessoria e tudo mais. Super legal o papo. Se vocês quiserem assistir, tem uma playlist chamada Papo de Assessor aqui no canal. E esses tempos eu parei pra ver quantos dos... alunos do Papo de Assessor eram da área da comunicação antes. Tipo, não tinham nenhuma... Não trabalhavam como assessores, mas já estavam imersos nesse mundo, no mundo da comunicação de alguma forma. E, cara, eu consegui listar uns 15, assim, dos 30. Então, a gente vê que 50%, vamos dizer, dos alunos case do Profissão Assessor já eram da área da comunicação. Não é coincidência, sabe? É muita gente. Isso quer dizer que, de fato, as pessoas têm mais facilidade em ter sucesso no mundo da assessoria, né? É um número expressivo de muitos. E também acho que não só facilidade, mas gosto, né? Pela área. A pessoa que já é da área da comunicação tende a gostar da assessoria, né? Acredito que uma boa parcela dos teus alunos são da área de comunicação e do pessoal que tu conhece. Tá, e esses outros 40, qual é a dica que tu dá pra essa galera que não é da área de comunicação, mas tem muito interesse, tem algumas características que são... Às vezes até escolheu a carreira errada, né? Antes, nem sabe. E qual que é a dica que tu dá pra eles? Então... Além de fazer o curso, claro. A gente tem ali mais ou menos 60% dos alunos da área da comunicação. Mas, cara, os outros 40% é muita gente ainda, né? Não são. Então, é super possível você não ser da área da comunicação e começar. A dica é... Você vai demorar um pouco mais de tempo pra construir a base do seu castelo, como eu venho falando, né? Você vai demorar um pouco mais de tempo. Mas a minha dica é não se desesperar. Porque quem não é da área da comunicação acaba achando que precisa consumir tudo. Que precisa aprender tudo. Mas o marketing, a comunicação, é tudo. É muita coisa. É muito abrangente. Então, quem não é da área da comunicação, não tem uma formação, nunca trabalhou na área, respira. Estuda o feijão com arroz, que é a assessoria, como tratar o cliente, como conseguir um influenciador, como, né, captar marcas para fechar publi, que é o feijão com arroz, né, que é o essencial. Se você souber isso, você já vai ter muito sucesso. Você não precisa querer estudar e comprar cursos e 1000 coisas e nananã, que isso vai sim te soterrar mais do que te ajudar. Então, começa devagar, um passo depois do outro, porque mesmo você não tendo esse conhecimento prévio, se você fizer o que tem que ser feito, né, direitinho, assim, uma atividade depois da outra, encontrar um bom influenciador, ter um bom relacionamento com esse influenciador, ter diálogo com ele, começar a fazer a sua prospecção, que é correr atrás das marcas para fechar publicidade. Se você começar a fazer isso, mesmo sem você ter uma base super sólida, você vai conseguir fazer um negócio bonitinho. Acho que o primeiro passo, talvez, seja entender o que é assessoria, o que a assessoria faz. Com certeza. Porque com isso, ela vai entender o que ela vai ter que fazer, qual que é o trabalho dela e o que ela vai ter que focar. Porque a partir do momento que a pessoa não conhece o que é assessoria, ela acha que seria fazer 1 milhão de coisas, mas na verdade não é 1 milhão de coisas. Essa ela é 40% daquele 1 milhão que ela acha. Ela vai ver que sei lá, boa parte do que ela imagina que é o trabalho dela não é dela, do influenciador ou de outras pessoas que tem que fazer. Nossa, então, acho que a primeira horrores coisa... isso, eu esqueci dessa primeira etapa. Com certeza. Entender o que é uma assessoria,
o que ela faz, qual que é o trabalho dela, o que ela vai ter que fazer. Entendendo isso bem firme na cabeça dela, ela vai conseguir focar em aprender mais somente sobre aquilo. Somente sobre o que ela deve. E daí pra não ficar soterrada de conhecimento. Exatamente isso. Se ela não tiver clareza do que ela tem que fazer, de qual que é o papel dela, ela vai acabar se distraindo, né? Que é porque tem muita informação na internet, Ela tem vai muita coisa. colocando energia numa coisa que não tem necessidade. Total. Exatamente isso. Então, pra quem é da área, se empodere desse conhecimento que você tem. Use esse conhecimento. E pra quem não é, não se preocupa. Relaxa, sabe? Sim, não precisa achar que vai ter que fazer 1 milhão de coisas, estudar 1 milhão de temas. Se cair nessa pira, realmente vai ser muito cansativo. Eu já tive alguns alunos alunos, seguidores, enfim, que paravam e falavam, Maria, mas tá, eu preciso de tráfego pago, eu preciso saber tal coisa. Não, calma, né? Não, a gente não sabe, né? Então, não. Então, às vezes a gente o pessoal cai um pouquinho nessa cilada. Certo. Daí tem duas histórias aqui pra gente contar, que é o da Thaís e da Tati. Tá. A Thaís, é bem legal essa história. Por que eu trouxe a história das duas? Porque são duas alunas case que fazem o maior sucesso e que aproveitaram o seu background ali com comunicação pra impulsionar as suas carreiras no começo. Então, ao mesmo tempo que elas não tinham relacionamento com o influenciador, elas já tinham algum conhecimento. Por exemplo, a Thaís, ela gostava do mundo dos influenciadores. Ela gostava, consumia, falava, cara, que legal esse negócio aqui. Cresceu com os influenciadores, essa coisa de... Ela acho que tem 24, 23 anos, então é bem o período em que houve toda a explosão. Gostava. Não queria ser influenciadora, mas não sabia como que ia entrar pra esse mundo. Ela decidiu ser editora de vídeos. Ela decidiu ser produtora legal. Audiovisual, editora. De influenciadores. A intenção dela era essa, pra chegar lá, né? Pra conseguir chegar no influenciador. Começou a editar vídeo e tal. Então ela já foi super esperta, assim, tipo, quero entrar pro mundo dos influenciadores, eu vou começar a editar vídeo. Começou a editar vídeo X, né? No geral e tal. Ficou um tempo fazendo isso, porque não tinha muito acesso e não sabia como acessar um influenciador, né? Como abordar esse influenciador. E daí depois ela parou em um canal de youtuber, né? De um youtuber. E começou a editar esses vídeos. Até que ela descobriu que o que realmente ia dar dinheiro pra ela era assessoria. E daí ela foi pro universo da assessoria. Hoje ela assessora, acho que 10 influenciadores, tem equipe com ela. Ela ama viajar, já me contou várias vezes que ficou 1 mês morando na Argentina, ficou 2 meses morando na Europa, ficou 1 mês no Chile. Então ela vai ficar viajando, tem os influenciadores dela e amou, assim, a experiência. E outra coisa que ela entendeu, que ela gostava muito mais de pessoas do que ficar o dia inteiro na frente do computador editando. Esse relacionamento, dia a dia dinâmico, muito menos... monótono, pra gente seria monótono, pra alguns seria legal, mas muito menos monótono. Automático, ela tinha automático ali, o dia dela ali, que é automático, ela já tinha aquela função pra fazer, e assim ela conseguiu fazer mais coisas. Fazer coisas mais diferentes. Então, é isso, ela usou esse trabalho que ela já tinha, e impulsionou o caminho dela pra assessoria, né? Foi descobrindo no meio do caminho a assessoria. E a Tati Lobo, a Tati também, ela assessora... vários influenciadores, acho que uns 20, assim. A assessoria dela é grande, tem colaboradores no time dela, já assessora mais ou menos há uns 3 anos. Mas ela morava em Curitiba. Em Curitiba não tinha muitos influenciadores digitais, assim, né, 3 anos atrás. Até hoje tem, né, não tem tanto quanto São Paulo. Eu sempre comparo com São Paulo. Tem gente, mas tem menos. Ela morava em Curitiba... trabalhava como social media, tava criando conteúdo, e as marcas começaram a perguntar pra ela, conhece algum influenciador? Eu quero divulgar com um influenciador. E daí ela ligou a luzinha pra, tipo, opa, influenciadores, legal, né? Então, como não tinham muitos, ela começou a mandar direct pro influenciador aqui, pra um influenciador ali, pra conectar com marca. Só pra dar dica pros clientes delas, marca. E daí ela começou a entender que, opa, isso pode ser um trabalho, isso dá dinheiro. Aí ela... entrou pro mundo dos influenciadores, mas usando esse relacionamento que ela já tinha com as marcas, que ela era social media, usando o relacionamento que ela começou a criar com alguns influenciadores pra indicar pros clientes que ela era social media. Então ela usou
né, desse networking que ela tinha, ela usou do trabalho dela como social media para impulsionar o trabalho dela como assessora. Legal. Então, é isso. São pessoas, 2 histórias de pessoas que foram estratégicas ali na hora de... Unir útil ao agradável, né? Exatamente. Na hora de usar os seus conhecimentos, seu networking e tudo pra se vender como assessora. Sim. E conseguir fazer isso. E ambas eu vejo, por exemplo, da Thaís, né? Que ela era editora de vídeos. Isso também ajuda ao olhar dela para quando vê o conteúdo do influenciador, para poder captar esse influenciador para ela assessorar. Quando ela começa como ela entende muito de edição e ela sabe como vender o vídeo para as marcas, Total. Né? Ela consegue saber qual influenciador tem mais potencial para ela poder assessorar depois, né? Pelo conteúdo que ele cria, né? Tem mais tino ali para sentir, né? Tipo, esse cara... Outra coisa que ela pode ver, esse cara é muito dedicado, muito esforçado. Olha essa produção... Tem mais essa visão mesmo. E a mesma coisa com a Tati também. Como ela era social media, ela sabe também o que o cliente gosta. Então, ela vai saber qual influenciador que vai criar um conteúdo mais legal, que faça sentido para aquela marca, né? Entende de rede social, de analytics e tudo mais, né? Que a gente sabe que ter esse pontinho é importante. Exatamente. Beleza. Vamos pro segundo ponto, então. Bora. Esse aqui é legal. Tem muito profissional meia boca e até desonesto no mercado. Isso. Por que isso aqui é uma coisa que é legal saber? Porque às vezes a gente entra pro mercado muito inocente. Antes de falar disso, eu quero dizer, o fato de ter gente que é meia boca, profissional que é meia boca e profissional que é desonesto, é uma oportunidade pra gente. Né? Sim. Pra quem é honesto. E então, isso tem em toda profissão, na verdade, Exatamente. né? Todo lugar tem gente assim e Exatamente. Aqui não ia ser diferente, né? Todo lugar tem gente assim, ainda mais no lugar que lida com dinheiro, né? Com muito Diretamente dinheiro. com dinheiro. E com muito dinheiro. E tipo, é isso. A gente manda no dinheiro ali, né? A gente que coordena o dinheiro, a gente que cuida do dinheiro. Então, isso cresce os olhos de algumas pessoas. E a gente, como profissionais honestos, responsáveis e que se dedicam em fazer um negócio massa... A gente aproveita esse espaço para fazer um negócio melhor ainda. E como é um mercado novo, uma profissão nova, não tem nada regularizado também, né? Onde tem uma regra, alguma coisa, a galera meio que faz por conta própria. Então, meio que, se não tiver uma coisa organizada, vira uma bagunça mesmo e a galera quer passar por cima do outro. Então, a gente tem várias situações, né? Que a gente já passou de gente assim. E é um pouco do que eu tô querendo construir, essas regras. Porque existem regras no mercado. Existem coisas que a gente que tá vivendo sabe o que deve ser feito e o que não pode ser feito. Claro que a gente não tá falando de roubar, todo mundo sabe que não pode roubar os outros. Mas aí coisas assim, tipo, coisas sobre emissão de nota fiscal, regras mesmo, né? O assessor tem que ter sua nota fiscal, o influenciador tem que ter sua nota fiscal, cada um tem que pagar o seu imposto. Uma coisa assim, burocrática, que a gente sabe que isso é a regra, isso é o certo. Não tá dito em nenhum lugar. E é um pouco do que eu tô querendo construir dentro do Profissão Assessor. Lá, tudo que eu sei que é uma regra do mercado, que hoje é implícito, que tá nas entrelinhas... Lá no Profissão Assessor, não. Tanto que as alunas já falam, isso tá errado, sabe? Não é tipo, acho que tá errado. Não, está errado, porque tá, a gente sabe que tá. Quem é profissional sabe. Só que quem tá começando fica tipo, será que é, será que não é? Não, pera, a gente tem que saber o que é certo e o que é errado, né? A gente tem que ter essa... E essa clareza mesmo pra poder tomar suas decisões, né? E não ficar num... Porque eu fiquei muito no escuro, tipo, será que é isso mesmo? Tô fazendo na minha intuição, mas será que tá certo? Será que não tá, né? E a gente já falou isso em alguns outros episódios. Muitas vezes a pessoa não sabe nem que tá fazendo errado. Não faz, tipo, de maldade, sabe? Total. Não vou cortar a marca, a agência direto na marca, não por maldade, querendo tirar proveito. Muitas pessoas querem tirar proveito, mas muitas pessoas não sabem, não entendem como é que é o processo, o que é que funciona tudo por trás. Tem uma agência ali, por exemplo, que tá fazendo todo um trabalho de prospecção. Então, muitas pessoas não sabem realmente disso e não fazem por maldade, né? Então, por isso que é bom que as pessoas, né, se juntarem e criarem meio que uma regra ali, né? Exatamente. É assim que os mercados acontecem, né? Alguém começa a decidir, fala, é assim, assim, assim. E daí isso vai virando verdade, né? E o que eu faço eu não tô trazendo a minha verdade, eu tô trazendo a verdade do mercado, a verdade da minha experiência. Claro que se tiver alguma coisa ou outra, enfim, né? Mas é isso, é muito importante a gente saber que existem regras, que tem coisas que têm que ser feitas e que não vai ficar tudo no disse-me-disse, no subjetivo e tal. E daí, quando dito tudo isso, o que eu quero dizer, né? Os profissionais medianos, esses existem em todos os mercados. Só que como a gente tá num mercado muito novo, um mercado sem regra, um mercado onde poucas pessoas conhecem, então poucos profissionais vêm, os assessores, até então, não têm concorrente. Não tem poucos. Então, se tem pouco assessor, eu posso ser meia boca que eu vou me dar bem. Só que se tem muito, você tem que ser foda.
Porque senão você não vai se destacar. Aham. Então, o mercado meio que se educou até então, num cenário em que tem pouco assessor, ou seja, se eu fizer um trabalho mais ou menos, tá tudo show, eu vou conseguir influenciador massa. O que é um trabalho defina trabalho meia boca e trabalho massa. Tá, para as pessoas entenderem, tá, mas será que eu tô sendo meia boca e não sei? Sabe? Porque como é tudo novo, eu não sei. Vai que eu tô sendo meia boca e não sei. Vai que eu tô sendo foda e não sei. O que é meia boca e o que é foda pra ti? Tem que fazer o profissão assessor pra contar tudo isso, né? Mas tem que fazer tudo que o professor assessor ensina. Não, brincadeira. O que eu quero dizer, assim, principalmente, tá? É o assessor que só tira pedido. O meia boca é o assessor que só tira pedido. Ele não tá fazendo por mal, ele não é desonesto. Às vezes ele é meio encostado só, sabe? Mas é o cara que só tira pedido. O que eu quero dizer com só tira pedido ele só responde o e-mail que vem ali. Ele não se esforça pra responder um e-mail com uma proposta legal, ele não faz um projeto comercial, ele tá sendo meia boca, sabe? Ele tá só recebendo o e-mail ou o WhatsApp das marcas e não tá fazendo nada além disso. Tá. E daí ele não tá fazendo um bom relacionamento com a marca, ele não tá apresentando para as marcas oportunidades do influenciador, ele não tá usando um networking antigo para apresentar novas oportunidades, ele não tá fazendo prospecção, não tá correndo atrás. Vou fazer o advogado do diabo agora. Mas tu acha que talvez ele não tá fazendo, ele tá sendo meia boca porque tá satisfazendo ele? Pra ele ser meia boca, só tirar pedido já satisfaz. Ele não precisa ir muito além. Pra ele tá ótimo, tá tirando uma graninha boa, pra que eu vou me esforçar mais se isso já tá me satisfazendo? Se pra ele e para o cliente dele, que é o influenciador, tá tudo bem, tá ótimo, beleza. Só que tá cheio de gente assim no mercado. E daí quando você vem fazendo um pouco a mais pelo influenciador, o cara meia boca vai perder o influenciador. E tem outra coisa também, o mundo dá voltas, né? Não é porque tá tudo bem hoje, que o influenciador tá recebendo bastante pedido hoje, que lá na frente ele vai continuar assim. O nosso mercado é cheio de altos e baixos, né? Os influenciadores que hoje estão bombando, pode ser que amanhã não. Pode ser cancelado, pode acabar tudo, né? Então, a partir do momento que ele não cria um bom relacionamento com as marcas, como é que ele vai saber o dia de amanhã? Vai que amanhã o influenciador cai fora. Não quer mais trabalhar com ele, enfim, acaba a parceria e ele vai ficar com uma mão na frente e outra atrás. Então ele garantiu dele, né? Total. E às vezes o influenciador tá cheio de publi, a agenda tá cheia, não tá correndo atrás e tudo. E ótimo, que bom, sabe? Só que o assessor que o influenciador tá com a agenda cheia, ele zera meia boca, né? Ele é zero meia boca. Por quê? Se ele tá com a agenda cheia, é sim mérito do assessor também. Porque muito provavelmente ele, ao longo de toda a vida do influenciador, ali dos anos que eles estão juntos, atendeu bem a marca, prospectou, agora chegou a hora de lotar. E daí não precisa prospectar, ou seja, não precisa correr atrás das marcas. Mas ele plantou o bom relacionamento com aquelas marcas. Ele plantou aquele respeito que o influenciador tem dentro do mercado das marcas. Sim. Porque o assessor, ele, ao mesmo tempo que ele enaltece o influenciador é super amado pelas marcas, ele também detona se o assessor não faz um bom trabalho, né? Então, o influenciador que tá com a agenda cheia, esse cara é massa. Esse cara Porque de nada adianta o influenciador estar com a agenda bombada, entregar publi de qualquer jeito, atrasar. A agenda lotada vai durar um mês. Porque essa notícia corre no mercado. Total. Você vai acabar queimando. Então claro, tem ali todo o mérito do influenciador, né? De ser um ótimo influenciador, dar um ótimo resultado, só que tem todo o mérito também do assessor ali de fazer o negócio acontecer, fazer a publi ficar bem feita, Total. Né? E olha só uma coisa, eu não sei, do nada me veio essa história na cabeça. Eu não sei se tu viu o publi que a VTube fez pra Shopee. Vi. Tu viu que ela fez todo um mês versário da Shopee? Gente, a VTube, ela tá há 10 anos na internet. 10 anos na internet. Ela tem 20 milhões de seguidores. E essas pessoas com 20 milhões de seguidores são meia dúzia de pessoas, né? Ninguém tem 20 milhões de seguidores. Eles são pouquíssimos na internet. E ela fez toda aquela produção por conta. Tudo. Era pra ela fazer um vídeo normal, briefing, mêsversário da Lua. Ok. Ela foi lá e mandou fazer bolo, mandou fazer cenário, mandou caixote. Foi muito além, né? Sabe? O que eu quero dizer com isso? A VTube, óbvio que ela tá com a agenda cheia. É óbvio que ela tá rica, ela tem 20 milhões de seguidores. Mas será que ela ia, mesmo com 20 milhões de seguidores, será que ela ia se ela não estivesse entregando com essa qualidade a publicidade dela? E daí isso diz respeito ao influenciador. Será que ela ia estar fazendo isso se o assessor dela, que foi assessora a vida toda, e a assessoria dela, que é assessora hoje, não tivesse feito a moral dela no mercado? Não ia. Não adianta. Aí é que tá a diferença de um influenciador e um criador de conteúdo, né?
ela é uma criadora de conteúdo, né? Total. Ela faz tudo isso pra criar o conteúdo dela, porque ela sabe que é vantajoso pra ela. Que vai ter... Né? Ela é inteligente, sabe que aquilo ali vai fazer que outras marcas se interessem também pra fechar mais com ela. Então ela usa, na verdade, a oportunidade de estar ali com a marca pra fazer um negócio grandioso pra abrir outras portas depois. Então essa é unir o agradável. E não se encostar, né? Porque daí a gente tá falando, agenda lotada, agenda lotada. Beleza, é a VTube, ela tem 20 milhões de seguidores. Mas tem influenciador de 100 mil que tá com a agenda lotada. E daí ele vai se encostar, o assessor vai se encostar, vai falar, não, agora eu não vou mais fazer nada. Putz, não, né? Isso valoriza o passe dela. Porque daí faz ela cobrar 3 vezes mais pelo público, fechar menos coisas, mas com um valor maior. Total. Então tem menos volume, só que mais dinheiro. Ou o mesmo dinheiro com menos volume. Total. Né? Porque acabou engrandecendo o trabalho dela. Total, exatamente. Então, e os desonestos, né, gente? Os desonestos, eles estão em todos os mercados, como a gente falou, mas como a gente lida com dinheiro, com bastante dinheiro, como a gente é o dono do dinheiro nessa relação, né? A gente que cuida do dinheiro, é algo que acontece bastante, de passar perna, de a gente saber histórias péssimas, assim, de coisas realmente... crime, né? Não tem outra palavra, crime. Então, sejam muito transparentes, é uma dica que eu dou, assim, né? Sejam muito transparentes. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto também. Então, tenha relatórios, seja muito transparente com o influenciador, tenha e-mail compartilhado, compartilhe o que está sendo fechado, mande as notas que são emitidas para o influenciador, para ele saber realmente que o que está sendo cobrado é o que está sendo passado para o influenciador, realmente está sendo cobrado da marca, né? Muito importante. Certo. Tem alguma história pra contar? Alguma coisa? Essa não. Pular? Vamos lá. A gente falou bastante já. Oportunidade de festas, eventos e viagens. E você precisa saber se portar. Exato. Tem várias histórias legais sobre essa aqui, né? Tu até já comentou algumas coisas. Nossa, várias. E histórias... Eu tenho histórias de assessores que eu acompanhei num ambiente de festas vexaminosas, né? Essa palavra nem existe. Vexames de assessores. E já acompanhei assessores incríveis em ação. Tem histórias de alunos também e tudo. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente se torna assessor, a gente tem muitas oportunidades. A gente pode, sim, acompanhar o influenciador nas festas, nos eventos, nas viagens, nas campanhas, né, nos dias de shooting e tudo mais. A gente pode acompanhar se a gente quiser, se a gente puder, que é super legal pra fazer relacionamento, pra estar perto das marcas e tudo mais. Só que a gente não tá indo pra se divertir. A gente tá ali a trabalho, né? Então é bem legal. Quem tá começando tem que saber isso. Você está ali a trabalho. É um ambiente descontraído, é divertido, dá pra fazer piada, dá pra tomar uma cerveja, tomar um vinho, não tem problema, é normal isso, né? Esses tempos a gente tava na campanha com a Shopee, a gente passou o dia dando gargalhada. Eu passei o dia fazendo piada e trabalhando. Então não quer dizer que porque tá trabalhando que eu preciso lá, né, fazendo uma metáfora com a roupa. Eu não preciso de terno e gravata, mas também não vou aparecer de biquíni. Sim. É a mesma coisa da postura, né? Então é o meio termo, é descontraído, mas você tem que cuidar. O seu papel ali é dar suporte pro influenciador, é saber se o influenciador tá se sentindo à vontade. Uma outra coisa que a gente tem que saber é que o influenciador é a estrela. Ele é a estrela. Ele tá indo pra brilhar, ele tá indo pra receber fã, ele tá indo pra fazer foto, Então, o assessor, ele vai estar acompanhando o influenciador e ele não pode chamar mais atenção que o influenciador. Tem gente que pega carona no sucesso do influenciador. Isso é tão feio. Lógico, né, gente? Não é pra... O influenciador... Você não tem que mimar o influenciador pra ele sentir a última bolacha do pacote e sentir o bambambam do... Até porque isso também é ruim, né, pra relação de vocês. Mas a gente tem que entender que ele é, sim, o centro das atenções. Ele tem que ser... E você tem que dar o suporte para ele sentir o mais à vontade possível, para que a marca sinta à vontade com ele, para que a marca sinta à vontade para fazer a campanha, mas para que a marca não abuse também e queira pedir mais coisas do que deve ali, do que foi contratado. Então você tem ali esse jogo de cintura, todo esse papel de ficar ali, né, sendo dando agradável suporte, né? E dando suporte para ambas as partes, né? Tem que ser muito agradável ali naquele ambiente. E eu sempre preferi pecar pela quietude, e olha como sou, né? Falo pra cacete, tô sempre assim e tal. Eu sempre prefiro optar por ser a mais quieta. Observar mais, né? Observar mais, e me intrometer menos, justamente por... Daí todo mundo vai perguntar, mas como que é que eu devo... Né? Todo mundo vai pensar, mas beleza, como que é se portar? Tem que entender, na verdade, né? Entender como é que tá a situação, como é que ali é o momento e... Dicas que eu dou. Se for pra pecar por algo, peque por ser quieto demais, sabe? Não peque por ser... ocupar muito espaço, sabe? Então, uma dica. Se você
Putz, eu acho que eu podia ter participado mais, porque fui muito quieto. Tudo bem, você vai entender o equilíbrio mais pra frente. Mas pequei por ser too much, daí é um pouco mais difícil de você consertar depois. Tudo bem também, né? Mas um pouco mais difícil de você consertar depois. Outra dica é, eu sempre tento ser o mais proativa possível, mesmo quando não diz respeito a mim. Então, por exemplo, eu tô vendo que, sei lá, tem outros influenciadores que estão sem comer. Eu vou lá, pego um lanchinho. Eu tô vendo que tem roupa jogada no chão. Vou lá, arrumo. Eu tô numa produção. Eu vou me fazer útil, sabe? Independente de aquilo ser a minha função ou não. Então, ao invés de ficar me intrometendo, de ficar falando... Não, faça, haja. Coisinhas assim, sabe? Isso sempre dá um feedback no fim muito positivo, assim, das marcas. Falam, nossa, Maria, que gostoso que foi te ter aqui, que bom que tu nos ajudou, enfim. Tu tem algum exemplo de algum evento que tu foi, algum lugar que tu foi, que tu tava indo a trabalho, que o teu bom trabalho te rendeu frutos depois pra outras oportunidades? Sempre, todos, porque realmente a gente estar perto das pessoas, as pessoas te conhecerem pessoalmente, tem o seu benefício, né? Tem o seu... A conexão que a gente faz do pessoal é muito. Eu acho que eu nunca fui pra algum lugar que eu fui pessoalmente e no fim eu não fechei outro publi. Acho que não existe, sabe? Não, acho que nunca existiu. Talvez tenha existido, porque eu já fui pra muitos lugares, mas... Sempre. Agora, quando a gente tava fazendo campanha de Shopee, que até postei nas redes, vocês acompanharam umas semanas atrás, a gente saiu de lá com um novo contrato fechado, praticamente, né? É isso, a gente vai se conectando. E assim... Ai, Maria, tu faz mágica? Não, eu faço exatamente isso que eu falei agora. Bem feito. Eu faço exatamente o que eu falei. Claro, eu compartilho conhecimento. Eu gosto de compartilhar conhecimento. As pessoas me pedem. Isso já é uma coisa. As pessoas pedem conhecimento para as outras. Elas querem aprender com as outras. Não é porque eu sou a Maria, o Jonathan, todo mundo. Se você tá num ambiente de trabalho, as pessoas querem trocar ideia e aprender umas com as outras. Então, sempre que eu posso, eu compartilho meu conhecimento. Quando as pessoas me pedem, também não é uma... né? Eu compartilho. Ajudo proativamente coisas pequenas. E me omito quando eu acho que tem que me omitir. Essa é a postura. Na minha opinião. E eu acho que eu sou muito boa em evento. Acho que tem que ter o bom senso, né? De entender onde é que tu tá e até onde tu pode chegar. Total. Porque também tem gente que vai lá só pra fazer networking, só pra fazer business e se passa. Né? Então, assim, acaba sendo profissional demais e acaba se passando, acaba forçando uma amizade ali que não... Não amizade, né? Forçando uma situação que não tem tanta entrada. Então, eu acho que tem que saber se portar, mas tem que saber ter o bom senso também, saber onde chegar. O limite de onde chegar também com o cliente, sabe? Total. E eu acho uma coisa, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Deem tempo ao tempo. Tipo, não é uma coisa... Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. E não é que eu sempre fui ótima de evento. Não, eu aprendi mesmo, né? A ver o limite, a entender com algumas pessoas eu posso brincar mais, com outras eu posso brincar menos, quem me dá espaço. E a gente vai aprendendo com o tempo. Mas é importante saber que a gente vai pra esses lugares, que super legal, que eu já vi coisas incríveis. Eu vou contar até umas 2 histórias pra gente fechar. Isso, o da Maressa e da Ju. A Maressa, ela foi na festa de 30 milhões de seguidores da Virgínia. Só que a Maressa não foi a trabalho. Por isso que eu achei legal trazer. Ela foi como amiga da influenciadora. Falou, eu vou levar a minha assessora, mas eu vou levar a minha amiga. E elas foram se divertir. E lá, a Maressa estava como amiga, porque ela estava pra se divertir. Ela não estava pra trabalhar. Mas ela entendia que ela estava num ambiente em que ela podia fazer muito relacionamento. E que ela estava sendo vista também como uma profissional. Então, a gente tem que saber que existe também, né, um ambiente em que a gente vai ser as duas pessoas. A assessora é a amiga, a assessora é a mãe, a assessora e a filha. Não sei, né, qual a relação que vocês têm. Mas, ao mesmo tempo... a gente pode fazer esse equilíbrio, consegue fazer essa... Eu tenho uma dúvida. No caso, a influenciadora sabia que ela estava ali como amiga, mas a marca que estava lá, que ela ia fazer relacionamento, não sabia se ali a pessoa estava como amiga ou como assessora. E aí? A Maressa, nesse festa de 30 milhões da Virgínia, a Maressa tinha muito mais influenciador, né? Então era mais pra ela fazer relacionamento com o influenciador, tá perto, às vezes trazer algum influenciador pra ela assessorar. Marcas, eu acho que poucas. Mas, de qualquer forma, sim. Aquele influenciador, ele vai levar mais pro lado de que eu estou falando com a assessora da fulana. Então, a gente tem que levar isso em consideração. A marca, o influenciador, né? A pessoa que tu tá fazendo relacionamento ali, mesmo que seja num ambiente pessoal, ele vai levar alguma coisa pra frente da imagem que ele construiu de ti, né? E é legal isso. E a Ju, agora? A Ju Pinheiro? Isso. A Ju Pinheiro, ela... a Ju foi ótima, porque a Ju, ela teve a oportunidade de fazer uma viagem
Olha só que interessante, né? Ela tava fazendo uma viagem pela Europa com o namorado dela, que é o influenciador que ela assessora. Então, ela assessora o influenciador dela é o namorado dela. Ela foi fazer uma viagem pra Europa e no meio da viagem eles conseguiram fechar um trabalho. Lá. E eles foram pra Mônaco, fizeram uma divulgação de uma marca e ficaram hospedados de graça num super hotel e tudo mais. Então, essa divisão que ela fez, ó, aqui agora estamos... Até perguntei pra ela como é que foi, né? Ela, não, agora estamos trabalhando. Aqui eu sou sua assessora e você é meu influenciador assessorado. Mas ela conseguiu super aproveitar uma viagem que ela tava fazendo, que foi a lazer, tava trabalhando e viajando, mas totalmente mochilão, pra inserir um job, aproveitou, aconteceu, e ela soube fazer essa divisão também. Legal. Foi bem legal, né? Qual foi a melhor experiência que tu acha que já teve, assim, nesses todos esses anos de assessoria, de viagem ou de evento? Cara, a mais surreal de todas foi quando eu fui pra Madrid gravar com a Netflix. Eu conheci todo o elenco da série Elite, né? E fui gravar realmente dentro de um set da Netflix, em Madrid, com os influenciadores. Tinha influenciador do mundo inteiro. E daí tinha 2 influenciadores, que era a Tatá e o Júlio. Tatá Staniek e o Júlio Cocielo. E eles eram os 2 escolhidos do Brasil. E tinham várias duplinhas de vários lugares do mundo. Cara, isso foi surreal. Surreal. Já tiveram várias outras, assim, de... Foi gravar um clipe, né? Já fui pra Los Angeles com a Brandt, com a Gabi Brandt, gravar um clipe de música também. Tem o cruzeiro da Asus também, que foi muito legal. Esse foi muito marcante, porque foi o primeira coisa que eu fiz. Não fazia nem um ano que eu tava... Na verdade, foi a segunda. A primeira viagem que eu fiz a trabalho, eu fui pra Miami. Foi surreal também. Fazia 6 meses que eu tinha virado assessora, eu já tava em Miami gravando vídeo pro YouTube. E daí, depois, menos de um ano, eu fiz um cruzeiro com 20 influenciadores. 20, foi um caos. Era um caos maravilhoso. Que era open bar, all inclusive. Então tava todo mundo sempre bêbado e sempre trabalhando. Então era uma coisa que funcionava... Às vezes funcionava muito bem, às vezes não, né? Sim. Foi bem legal. Mas é isso. Então, inclusive até daí, foi a partir daí que tu também criou um relacionamento muito bom com a Asus, né? Pra outras campanhas depois que a gente fez. Foi por causa dessa né? viagem que eu fiquei amiga do Yuri, que era o gerente de marketing da Asus, que virou nosso cliente por anos e que hoje é meu amigo pessoal. Tipo, olha que louco, né? Ele, inclusive, mora em Blumenau. Escolheu Blumenau pra viver. Assim, aleatoriamente. Por escolher qualquer lugar do Brasil, ele Blumenau. Engraçado, né? É isso. E Yuri... Então aí uma ótima exemplo. É um ótimo exemplo pra mostrar como realmente as oportunidades podem trazer outras oportunidades depois, né? Total. Exatamente. Aqui, vamos lá. Tem muito influenciador para assessorar, muita gente massa, e você precisa saber escolher o influenciador certo. Por que eu digo isso? Quando a gente tá começando a assessorar, a gente fecha com um influenciador. Depois que a gente fechou com um influenciador, esquece. Vão vir vários. Indicações, gente batendo na porta, influenciador, amigo do seu influenciador que quer ser assessorado. E começa a virar um turbilhão de gente. E você começa a ficar afogado de influenciador e começa a aceitar todo mundo. Então, pra quem tá começando, uma dica muito importante é calma, respira. É muito melhor qualidade de influenciador do que quantidade de influenciador. Então, se você tá no começo, pega o seu primeiro influenciador, escolhe ele com critérios, bem calmamente. Mas quando for pegar o segundo, também escolhe com calma. Porque às vezes, não, já bateu na minha porta, aqui é tão fácil, então vou aceitar. Aí o outro bateu na minha porta, também vou aceitar. E o outro também. Quando você vê, você tá com 15 influenciadores e 2 que te dão dinheiro. E 2 que fazem... E os outros 13 te cobrando por publicidade, pro fechar e pesando na tua mochila. Mais uma pedra. Cada um desses... E começa a pesar, e começa a pesar. E daí começa a te tornar improdutivo. Você começa a não dar resultado pros que tu tava dando resultado, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Porque isso é um erro, uma coisa que acontece que é muito comum. Eu tava pensando nesse roteiro e pensei, nossa, a gente tem que fazer um podcast que é coisas que você achava que seriam um problema quando você decidiu se tornar um assessor. Porque tem algumas coisas que a gente acredita que sejam um problema e quando a gente vai ver na prática não é. Que é, algumas pessoas... Todos os meus alunos praticamente falam, nossa, Maria, eu achei que ia ser super difícil de encontrar influenciador, é a coisa mais fácil que tem. Eu achei que eles não iam me responder, achei que eles não iam confiar em mim, achei que eles não iam querer ser assessorados por mim porque eu não tenho experiência. São 10 milhões de influenciadores no Brasil, né? Hoje em dia, E né? é assim, ó, muito rápido. E daí o problema que vem é justamente esse que a gente tá falando agora. É o assessor acaba perdendo o critério na hora de trazer mais influenciadores pra assessorar. Sim. E isso não pode acontecer porque daí ele vai se sobrecarregar e vai começar a não ter resultado como ele tava querendo ter. Basicamente isso pra gente fechar. Temos 2 histórias aqui
Quer falar pra gente matar? Quero. Da Ana Ju e da Mariana Rente. Isso. Ana Ju começou a assessorar a influenciadora dela quando ela tinha, tipo, 40 mil seguidores. Um ano depois, a influenciadora tava com 300 mil seguidores. Então, é sorte? Um pouco. Tudo na vida tem um pouco de sorte, né? Que a gente tava falando até num outro podcast. Tudo na vida tem um pouquinho de sorte. Mas é muito mais do que sorte, é você saber identificar potencial no influenciador. Então, por que eu trouxe o exemplo da Ana Ju? Porque ela soube olhar pra essa influenciadora e ver, acredito que essa influenciadora vai dar bom. Ela é muito boa, o conteúdo dela é bom, ela tem frequência, ela tem engajamento. Ela tinha vários critérios. Positivo. Não deu outra. Ela estourou. Então, além de ela ter todos os critérios que importa, frequência de conteúdo, criação de conteúdo bacana, nicho de conteúdo, engajamento bom, ela ainda tem 300 mil seguidores. Então, juntar todos esses critérios bons com um número bom de seguidores, pum, explosão. Eu vou conseguir fechar muito em job. Só que ela não pegou essa influenciadora pronta com 300 mil seguidores, 400 mil seguidores. Ela teve visão, ela teve paciência pra olhar, escolher, entender que a própria Ana Júlia estava no começo pra pegar um influenciador menor e ao longo do tempo elas foram crescendo juntas, né? E a mesma coisa aconteceu com a Mari Rente. A Mari pegou o John pra assessorar. O John tinha 40 mil seguidores, hoje ele tem 400 mil seguidores, ele tinha lá 200 mil seguidores no TikTok, hoje ele tem 5 milhões, porque ela teve essa visão. Ele postava 3 TikToks por dia, 3 vídeos no TikTok por dia, quando ele tava com 200 mil. Então ela olhou e falou, cara, frequência, nicho de conteúdo, qualidade no conteúdo, tudo certo. Não deu outra, o cara explodiu lá na frente depois. E tudo isso, porque a pessoa, mas você deve estar se perguntando, mas eu não sei, tipo, nem por onde começar a ver isso. Tudo isso tu ensina no teu curso e nos conteúdos que a gente cria aqui, né? A gente tá com vagas encerradas pro curso, se quiser entrar pra lista de espera, tem link aqui na descrição. A gente não sei quando que vai abrir turma nova, depende muito da minha agenda pra gente decidir quando abre. Mas, óbvio, tem muito conteúdo aqui nas redes, vai maratona aí o nosso podcast, que você vai saber como começar. Isso, já ficamos de atividade final. A atividade prática do nosso podcast hoje é maratonar o podcast por trás da influência. Então eu vou só fazer um bate-bola bem rapidão, só pra gente deixar bem claro quais são os cinco temas, os 5 tópicos de hoje, tá? Boa. Primeiro, então só 5 coisas que você precisa saber antes de começar a assessorar. Sim. Primeiro, se você for da área de comunicação, você tá com meio caminho andado. Isso. Ter muito profissional meia boca. Até desonesto. Remuneração... esse aqui a gente não falou. Remuneração do assessor é comissionamento. Pulamos. A gente pulou esse. Tá, vamos falar desse. A remuneração do assessor é por comissão. Por que eu digo isso? Comissão é muito importante. Às vezes o assessor quer abrir mão da comissão para receber um salário fixo. Só que no médio prazo, não é no longo prazo, 3, 4 meses depois, 6 meses depois, a chance de você estar assessorando o influenciador certo, fazendo um bom trabalho, é de você estar ganhando muito mais do que aquele salário fixo anterior. Então, não deixem de assinar uma comissão. Mesmo que seja parte salário, parte comissão, não tem problema. Mas tem que ter comissão, porque é isso que vai te levar longe para botar dinheiro no bolso de verdade e ter liberdade de vida. Show. A gente tem um podcast inteiro dedicado a dinheiro aqui no canal, tá, gente? Então, voltem aqui e assistam esse podcast todo, que a gente acabou se debruçando horas em cima de outros tópicos e não se debruçou tanto nesse. Oportunidade de festas, eventos e viagens, mas saiba se portar. Perfeito. E tem muito influenciador para assessorar. Perfeito. Saiba escolher. É isso aí. Então tá, minha gente. O podcast aí cheio de conteúdo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse papo sobre tópicos, assim. Me avisa aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que a gente traz mais aqui pra vocês, tá bom? Valeu? Fechou. Valeu, gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.